Então a Vale surpreendeu o mercado com o anúncio de novos dividendos e também de dividendos ocultos, né? Ontem, ao longo do pregão, vazou aí informação que a Vale ia distribuir dividendos, então ao longo mesmo do pregão a empresa publicou esse PDF falando aí das formas com que ela vai remunerar os acionistas daqui para frente, comentando que eles vão dar sumiço aí a 3,5% das ações em circulação, o que é bom para o acionista. Além disso, no final do pregão, a Vale divulgou os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2023. E nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados dela, vou falar sobre os dividendos, vou falar sobre os tais dividendos ocultos, ou as ações que sumiram, e revelar se a Vale tá barata ou não na minha estratégia de seleção de ações baratas e também na minha estratégia com foco em ações de dividendo. Para tudo isso, seu único compromisso é ficar até o final do vídeo e comentar se você é acionista da Vale, sim ou não. Então vamos começar aqui falando sobre os resultados da Vale para você entender o que está por trás desses dividendos, o que está por trás do fato da ação estar ou não barata. Tá? Para isso eu vou te mostrar essa tabela e fazer alguns comentários. Você pode ver aqui que a receita da empresa cresceu no terceiro trimestre de 2023, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado, quanto na comparação com o segundo trimestre de 2023. A empresa conseguiu manter uma boa disciplina de custos e despesas, fazendo com que o EBIT ajustado crescesse, né, batesse aí 3,3, quase 3,4 bilhão de dólares, na margem de 32%. Só que se você for olhar lá para a última linha, você vai ver que o lucro líquido das operações ele foi inferior ao mesmo período do ano passado, embora bem superior ao segundo trimestre desse ano. Então, se por um lado o EBIT da empresa foi maior, e o EBIT aqui ele é uma métrica muito parecida ao lucro operacional, por outro, o lucro líquido foi menor. E aí, o que há entre o EBIT, né, ali na linha de demonstrativo de resultado do exercício da empresa, e o lucro líquido? A gente tem basicamente duas coisas: receitas e despesas financeiras e também imposto de renda e contribuição social. Coisas que eu já vou falar mais sobre, mas antes eu quero te mostrar essa tabela do próprio release da Vale explicando, né, o porquê dos resultados, reforçando que o EBITDA do negócio de soluções de minério de ferro aumentou 18% na comparação ano contra ano, principalmente por conta dos maiores preços de minério, também aliados a maiores volumes de vendas. E aí, em resumo, eis a evolução do EBITDA. O EBITDA do terceiro tri de 22 foi de 4 bilhões de dólares. E aí, com maior preço e maior volume de vendas, esse EBITDA cresceu, embora tenha sido levemente impactado com maior custo de despesas, efeito cambial e outros fatores. Dito isso, e considerando que, embora a empresa tenha apresentado um EBIT e EBITDA maiores, ela apresentou um lucro líquido menor, que essa diferença está no resultado financeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados financeiros dela. Você pode ver que no terceiro trimestre de 2023, o resultado financeiro foi negativo, em 385 milhões de dólares, enquanto no terceiro tri de 2022 ele foi positivo em 2,3 bi de dólares. Se entrar aí especificamente no resultado financeiro, você vê que a empresa teve despesas financeiras maiores do que no mesmo período do ano passado, mas que a grande mudança foi na variação cambial e monetária, em que nesse ano a empresa teve um pequeno prejuízo, 102 milhões, e no ano passado ela teve um lucro de 1,7 bi. Aí basicamente por conta de hedges que a empresa faz para não sofrer com a variação cambial. Apesar disso tudo, a Vale conseguiu manter bons investimentos e um nível alto de investimento, investindo aí no total 1,4 bi de dólares no terceiro trimestre de 2023, que foi acima dos 1,2 bi de dólares no terceiro trimestre de 2022 e também acima dos mesmos 1,2 bi de dólares no segundo trimestre de 2023. E mesmo investindo bastante, a empresa remunerou muito bem os acionistas. Dê uma olhada nessa tabela aqui, você vê como o EBITDA do terceiro tri se transformou numa geração de caixa. A gente pega aí o EBITDA, tira o capital de giro, tira despesas com o Brumadinho, tira o imposto de renda e refis, tira o investimento que ela fez, né, aqui chamado de CAPEX, e aí tira 2 bilhões de dólares ali em gerenciamento de caixa e outros, que basicamente refere ao programa de recompra de ações e distribuição de dividendos. E aí, com essa remuneração ao acionista, a empresa acabou queimando caixa, queimando 961 milhões de dólares em caixa. O que, se você está vendo essa informação agora, pode preocupar, né? Porra, meu, como assim a empresa queimou 1 bi de dólar em caixa? Isso é muito preocupante? E a minha resposta aqui é que não. Por quê? Porque o que a gente olha para entender a saúde financeira da empresa, e basicamente o risco que ela tem de quebrar, é uma relação chamada dívida líquida EBITDA. E se você for ver aqui, tá, a dívida líquida da empresa está em 10 bi de dólares, relativamente acima do mesmo patamar do ano passado, mas ainda assim essa dívida líquida representa apenas 0,6%
do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Ou seja, em um ano a empresa gera mais EBITDA do que a sua dívida líquida. Se ela quisesse aqui transformar esse lucro operacional em quitação de dívida, ela conseguiria com tranquilidade. Dito isso, vamos falar do anúncio de remuneração aos acionistas. A empresa basicamente anunciou o pagamento de dividendos no total de 2,33 centavos por ação. A maior parte disso, dividendos, né, um pouco ali disso, 76 centavos como juros sobre capital próprio, que aí o investidor recebe descontado de 15% de imposto de renda. E além disso, ela anunciou que vai tirar de circulação aí 3,5% das suas ações. Vou falar mais sobre isso, mas antes sobre os dividendos. Se você pegar aí os dividendos já pagos pela Vale nos últimos 12 meses, você vê que ela pagou já no total R$ 4,00 por ação. Considerando a cotação aí atual de R$ 65,00, a gente tinha até aqui um yield de 6,18%. Agora, com o novo anúncio de dividendos que vão ser pagos em dezembro de 2023, ela vai elevar o total pago em 12 meses para R$ 6,36, quase 37 centavos, que nessa mesma cotação representa um dividend yield de quase 10%. Então, se a gente pegar o histórico de dividend yield da Vale, que nesse momento está ali apontando para mais ou menos 6% de dividendos, pode ter certeza que esse 6% vai dar um salto ali para a faixa dos 10% muito em breve. Aí você pode pensar, beleza, Ramiro, eu entendi, o dividend yield aumentou, coisa boa, mas e aí, os tais dividendos ocultos, né, e as ações que vão sumir? Eu estava me referindo aqui a um negócio chamado Programa de Recompra de Ações, que é algo que a Vale vem fazendo já há muitos trimestres. Se você for dar uma olhada aí no resultado do segundo TRI de 2023, a empresa já tinha anunciado que tinha comprado 16% das ações em circulação desde abril de 2021, e agora ela anunciou que vai recomprar mais 3,5% do total de ações em circulação. E o que significa quando uma empresa recompra as suas ações? Isso significa, no limite, que a sua participação, caso você seja acionista, ela aumenta. Por quê? Porque quando a empresa recompra ações, ela está diminuindo o número total de ações em circulação da empresa, e enquanto você continua com a mesma quantidade de ações. É como se tivesse um grande bolo de cenoura, você lá tem seu pedaço do bolo de cenoura, e esse bolo encolhe. Você continua com o mesmo pedaço de algo agora menor, então você tem mais peso no capital ali da Vale, o que é muito bom para todos os acionistas. É uma forma, inclusive, da empresa remunerar os acionistas. E é um sinal que a empresa está dizendo que ela se enxerga como uma empresa barata. E sabe quem é um fã desse sistema de recompra de ações? O homem, Warren Buffett. Ele é um fã desse programa de recompra, ele acredita aí que quando uma empresa recompra suas ações, ela está investindo em si mesma, indicando que está confiante no seu futuro desempenho, no seu futuro geração de lucros. E, inclusive, né, o próprio Buffett costuma rodar programas de recompras de ações na Berkshire, a sua empresa. Mas agora vamos falar se Vale está barato ou não, e a primeira coisa que eu preciso te mostrar é que, apesar de tudo que eu te mostrei até aqui, o que a gente vê é um resultado de queda, né, de 22,99% nas cotações da Vale em 2023, nos últimos 12 meses uma queda de 4,8%. E embora a Vale tenha subido ontem 2,14% e tenha aberto meio que no 0 a 0, com uma queda de 0,2% hoje, o fato é que isso indica que na prática o mercado não está tão confiante assim com o Vale. O mercado ele acaba sendo soberano. E por que o mercado não está tão confiante com o Vale? Se ela está para chegar num yield de 10%, se ela está recomprando ações, se ela está mesmo otimista com seus resultados, se o EBIT está superior ao ano passado, existem N fatores, mas eu acredito que o principal seja um receio com a China. Aqui vale eu te dizer que empresas mineradoras, elas têm uma correlação muito grande com o minério de ferro. Se você for ver, o minério de ferro ele está num patamar superior a onde estava um ano atrás, mas se a gente expandir um pouco aqui o horizonte, você vai ver que ele está bem abaixo de onde estava ali em meados de 2021. Se expandir mais, você vai ver que o boom mesmo ali do minério foi no final dos anos 2000, onde ali em 2008 chegou a valer quase R$200, depois, ali em 2010, também deu uma boa bombada, até chegar a esse patamar atual. E embora o minério não esteja despencando, o que existe no mercado é um medo muito grande em relação à economia chinesa, que, se sofrer bastante, vai acabar fazendo com que o minério possivelmente também sofra, o que gera para alguns expectativa de resultados piores para a Vale no futuro, o que justificaria aí esse resultado ruim ao longo do ano de 2023. Embora muitas vezes, é claro, o mercado esteja errado e abra boas oportunidades para o investidor em valor, né, para o cara que gosta de comprar ativos baratos, ativos por menos do que eles valem, que é sobre o que eu falo agora, sobre o que fazer e sobre se Vale está barato ou não. Porque o que a gente tem de situação? Tá? O que eu te mostrei no início desse vídeo é que a gente tem boas notícias da empresa, um dividend yield bom, um programa bom de recompra, e além disso, tem muito analista de mercado otimista com a Vale. Se você for dar uma olhada aí,
o JP Morgan recentemente elevou recomendação de compra para Vale, a Orama também, o BTG também, dizendo que o pior momento da Vale ficou para trás. Mas do outro lado, as ações não andaram, provavelmente por conta de um temor maior com a China. E tem aí na mesa uma variável absolutamente incontrolável, que ninguém sabe para onde vai, que é a cotação do minério. E aí eu imagino, né, você investidor PFC, né, pessoa física comum, que não trabalha no mercado financeiro, não tem tempo para fazer análise super aprofundada, fica meio perdido, né, sem saber o que fazer. Eu comprei Vale, mas ela não anda, eu comprei, ela só caiu, eu ainda não comprei, será que eu compro? Enfim, eu sei que essas dúvidas param aí a mente do investidor, que quer basicamente selecionar boas ações para ver esse patrimônio crescer no longo prazo. Vou ser muito franco aqui, tá? Eu não consigo dar resposta se Vale vai subir ou não, se Vale vai ser um bom investimento ou não, mas eu consigo dar resposta sobre o que fazer, desde que você tenha uma estratégia clara para selecionar ativo. E aí, para contexto aqui, tá? Eu sou fundador do Clube do Valor, e o Clube do Valor é uma empresa que atende investidores, né? O Clube do Valor aconselha e faz gestão de um total de patrimônio de 1,5 bilhão de reais. E o que a gente busca fazer nos nossos serviços é justamente trazer clareza para os investidores, dando o melhor aconselhamento possível. E um dos pilares aqui do que a gente presta de serviços é trazer estratégias claras, né? Não só para a seleção de ações, mas para a composição total da carteira de investimento dos nossos clientes. A gente tem estratégia para tudo, né? Para decidir como você vai investir, para decidir quais ações comprar, para decidir quando comprar uma ação, para decidir quando vender uma ação. E o que eu quero falar aqui é sobre a nossa estratégia de seleção de ações. A gente basicamente tem duas estratégias hoje de seleção de ações, uma com foco em ações baratas, outra com foco em ações de dividendos. Vai lançar uma terceira com foco em ações com alto potencial, ações num bom momento. E a nossa principal estratégia, que é de ações baratas, a gente enxerga que quando você tem uma cesta de ações baratas, você vai ter o maior potencial de retorno, muita clareza para saber o que fazer, e o legal é que o resultado dessa estratégia está comprovado. A gente rodou vários backtests no passado em que a carteira de ações aqui subiu bastante, muito acima do que a média do mercado, ganhou inclusive de ações muito caras. E essa estratégia traz critérios e filtros específicos para chegar numa lista de 20 ações baratas, que é o que eu vou te mostrar agora, se Vale passa ou não nessa lista de 20 ações baratas. Porque quando você tem uma estratégia clara, você consegue ranquear essas ações, comparar umas com as outras e entender quais valem ou não a pena de acordo com a estratégia. Não é uma recomendação de investimento isso aqui. E de acordo com essas nossas estratégias de seleção de ações, a Vale hoje, com um earning de 18,29%, é a 11ª ação mais barata da bolsa. E tem um detalhe aqui, que além disso, a nossa outra estratégia, que é investimento com foco em dividendos, que tem outros critérios, a Vale também aparece lá como a 4ª ação aí da nossa máquina de dividendos, com dividend yield médio superior à maioria das empresas nos últimos 3 anos, que é o nosso fator aqui que a gente olha para ranquear as ações. E talvez você esteja se perguntando, beleza, Ramiro, mas como é que eu posso investir com essas estratégias? Como é que eu posso investir com mais estratégias? Eu preciso te mostrar aqui que um atalho para isso é você contar com os nossos serviços, com o nosso aconselhamento. Além do pilar de estratégia, outro pilar nosso é a transparência. Então a gente presta um serviço que não tem conflitos de interesse, eu não vou ganhar mais se você comprar ou não Vale. A gente não recebe comissão por venda de ativos. A gente recebe sim uma remuneração, porque ninguém trabalha de graça, que é uma taxa transparente, combinada diretamente contigo sobre toda a tua carteira e sempre seguindo estratégias claras, ou uma estratégia de ações mais baratas da bolsa ou da máquina de dividendos. E como um valor nosso aqui é a transparência, eu queria te dizer que você pode começar seu relacionamento conosco de forma totalmente gratuita, com uma sessão estratégica de análise de carteira. A sessão estratégica e gratuita, você basicamente preenche o rápido formulário, a gente te contata, entende como tu está investindo e cria um relatório personalizado feito sob medida para ti, em que a gente mostra como é que tá a tua carteira de investimentos, como é que tua carteira está distribuída, entende o que tá legal e o que dá para melhorar na forma que você vai investir, sugere alterações na composição da tua carteira, respeitando a sua tolerância ao risco e também sugestão de troca de ativos nela para que você invista com estratégias claras. E aí, se você gostar, a gente faz uma proposta de trabalho para você se tornar nosso cliente de wealth. E o legal é que tudo isso, toda essa sessão estratégica de análise de carteira, está disponível, de novo, gratuitamente para quem tem patrimônio maior. Então, se você tem a partir de R$500 mil para investir, é só apertar aqui e preencher esse rápido formulário. E se você gostou desse vídeo, quer seguir aqui conosco, eu recomendo muito esse vídeo aqui em que eu faço um alerta para todos os investidores, um alerta. Faz muito sentido você conhecer agora mesmo. Era isso. Um grande abraço e até mais.